Obrigado, Mix. Boa tarde a todos. Eu, rapidamente, antes de entrar na parte da carteira, acho que, retomando um pouco o call do mês passado, tínhamos aí 3 grandes grupos de assuntos, né, de peças se movendo e movendo os mercados. O primeiro, os bancos centrais, né, e acho que o fato hoje do Fed realmente ter passado para o mercado, e acho que o mercado se convenceu que, sim, se você vai ter mais 2 reuniões de 50, o resto é analisar dados para ver se, na reunião de setembro, se mantém o passo de 50, se afrouxa ou se aperta para um passo até um pouco mais forte, mas pelo menos você vai ter aí 2 meses em que aquele tumulto do mês de abril, de que 75, um aperto de 75 bases estaria na mesa ou não, isso foi jogado para frente, e acho que, nesse sentido, você teve aí uma lateralização do movimento de juros, dos juros americanos, das Treasuries. Então, hoje ela tem oscilado aí num range, depois de passar a boa parte do ano só a taxa subindo, agora ela tem aí, meio que se estabilizou e tem oscilado aqui entre 2,70, 3,10, mais ou menos com uma volatilidade ainda alta, né? A gente teve vários dias nesse mês em que o 10 anos mexeu 12, 13, 14 basis points, o que é bastante para um mercado dessa importância. Por outro lado, os outros bancos centrais que estavam talvez um pouco mais atrasados, como o Ix falou, começaram a se mexer, os dados de inflação vêm surpreendendo para cima, então a gente está vendo aí quase que um Fed atrasado, que é o ECB, né? Agora todos os officials ali também sinalizando que já começa o movimento de aperto das taxas, de tirar a taxa europeia do negativo, né? Trazer para o zero e depois começar a subir. Acho que isso se refletiu bastante nos juros europeus que subiram esse mês, ao contrário dos americanos que caíram. Tivemos surpresas altistas no Canadá, tivemos surpresas altistas na Suíça hoje. Então, todos esses países, o Canadá não, que já está até na frente do Fed, porque já está fazendo o quantitative tightening também, além de já estar puxando taxa, está com a taxa acima da taxa do Fed, mas ECB, Swiss Bank, estavam todos muito para trás. O único que realmente continua dormindo e que se pronunciou essa semana dizendo que se precisar vai fazer mais estímulos porque não consegue ver a inflação é o Banco do Japão, né? Então esse realmente é um caso que fica lá à parte. Mas isso é importante porque esse tipo de, vamos dizer, de approach dos bancos centrais realmente se refletiu aí no mercado de juros com movimentos divergentes, como eu falei, Europa, Canadá, etc., com juros em alta. Estados Unidos, em maio, foi um mês em que os juros caiu. Então, tudo isso tudo isso apresentou aí oportunidades, a gente mexeu um pouco no portfólio para refletir esses movimentos. O segundo assunto que nos preocupava, que era a China, um pouco como o Ix explicou, a gente está vendo algum progresso nesse approach deles da tolerância zero com o Covid, e realmente os casos estão baixando, mas eu acho que eles já estavam assim, vendo como sair dessa rigidez toda. Assim, muito difícil você continuar com cidades como Xangai, Beijing, completamente fechadas por causa de 100 casos, né? Então, acho que os casos estão caindo, mas eles também já estão ali flexibilizando, mesmo entre pessoas importantes do governo. Você já teve algum debate esse mês sobre assim, a viabilidade de você continuar com esse approach da tolerância zero. Então, acho que aqui tivemos aí também na margem uma melhora. E a parte da guerra, que assim continua um assunto encruado, continua um assunto sem um final, né, uma resolução no curto prazo, o que para nós é importante por causa da Europa, né, que é um vento contra
a atividade na Europa, é um vento a favor da inflação na Europa, né? Quer dizer, a parte de energia, a parte de alimento acaba sofrendo muito na Europa por causa desse conflito. Então, para a Europa, esse assunto guerra nos importa, e ele meio que ficou aí de lado, tá? A gente não teve grandes progressos e não tem uma resolução para isso em vista, tá? E isso dito, acho que aí entrando na carteira, que foi um mês em que o portfólio aí se comportou muito bem, né? Todas as estratégias, com exceção do juro local, tendo resultados positivos. Então, num mês em que você teve, de novo, correlações quebradas, muita volatilidade, eu acho que o portfólio se comportou bastante bem, mas, como eu falei, a gente aí procedeu a alguns ajustes que eu vou explicar daqui para frente. Vou começar um pouco pelo mercado de moedas, que aí foi o mercado em que você teve a maior contribuição. Basicamente, essa divergência entre juros americanos que caíram e a maioria dos juros em outros lugares, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Canadá, subiram. O fato é que essa divergência, eu acho que acabou ajudando no enfraquecimento do dólar no mês, né? Então, foi um mês em que, ao contrário dos meses passados, o dólar aí acabou se enfraquecendo contra a maioria das moedas, e aí no nosso portfólio estávamos, no geral, vendidos em dólar, mas as moedas que estávamos compradas performaram bem, principalmente o real, mas também tivemos resultado positivo no dólar canadense, no franco suíço, e na parte onde tivemos algumas perdas foram justamente nos nossos hedges, tá? Então, perdemos dinheiro no peso mexicano, que estávamos vendidos, e no ZAR sul-africano, mas ganhamos dinheiro. Tem um outro hedge que esse funcionou bem, que é o short na lira turca, né? Essa posição de moedas continua mais ou menos dessa forma, tá? Continua net vendida a dólar e comprada real, dólar canadense e franco suíço. E na parte vendida temos a moeda da China, o renminbi, e a lira turca, para proteger a nossa parte da nossa posição de real, né? O real é muito maior do que o renminbi do TRY, temos aí uma proteção para um quarto da posição. E para a minha posição de G10, de Canadá e franco suíço, temos um short na libra esterlina, mas também com net, uma posição maior nas moedas que eu estou comprado. Basicamente é isso. O livro funcionou bem, já começou esse mês também performando. Acho que vamos seguir por enquanto com essa mesma visão aí. Embora o real, no final, eu vou voltar a comentá-lo, porque a gente está tendo algumas discussões internas. Começamos algumas discussões, mas isso se casa com os demais ativos brasileiros, então eu vou deixar para a parte final, tá? Depois, na parte eu vou pular ações, volto depois, vou entrar na parte de juros, que aqui sim a gente aproveitou, mexeu bastante na carteira, justamente porque os mercados se movimentaram cada um para um lado, né? Então, o juro americano caiu, o juro nos demais países subiram, o cupom cambial aqui teve um movimento de flattener enorme, ou seja, a parte mais curta subiu muito, subiu de 80 a 50 pontos até o ano, e a parte mais longa subiu 20, 22 pontos. Então, você teve uma desinclinação muito forte na curva, ao passo que lá fora o juro americano caiu. Então, o que a gente fez, como eu venho explicando, a gente vem sempre trocando um pouco o posicionamento conforme as oportunidades aparecem. O que a gente fez, voltamos à posição tomada em US, voltou a ser a principal posição no mercado de juros, vamos dizer, em dólares, né? E na parte de cupom, reduzimos muito a posição. Basicamente, hoje não temos mais direcional. O que fizemos, dado que o movimento foi uma alta muito grande no curto e uma alta pequena na parte mais longa, fizemos aí o valor relativo aplicado até um ano, tomado
de 1 ano a 1 ano e meio, né? Mas uma alavancagem menor. Tá? A posição hoje de cupom foi bastante reduzida com a contrapartida de um aumento na posição em dólar lá fora. Além disso, continuamos seletivamente alguns lugares na Europa, continuamos tomado em França, tomado em Itália. No mês, quem acabou ajudando foram os trades periféricos, Índia, que surpreendeu bem, inclusive com uma reunião extraordinária, né? O Canadá também tem contribuído, e continuamos com aquela posição no Japão, e essa realmente está, por enquanto, não tem se movimentado. A única novidade nesse fronte foi o Banco do Japão, que se pronunciou dizendo que a inflação lá ele ainda considera que está muito baixa e que precisava fazer mais estímulos. Então, isso acabou não afetando a curva, mas é um trade que, pelo jeito, pode demorar um pouco mais para maturar. A gente vai deixar essa posição ali por enquanto. Depois, na parte de bolsa, também, na verdade, funcionou melhor a posição externa, e no mercado externo a gente vem carregando um short. A gente acredita que o re-rating da Bolsa Americana, ou seja, um movimento de correção dos múltiplos que estavam em patamares que só podiam ser justificados por juros reais negativos, como era o caso agora e que não, como era o caso no passado e que não é mais o caso agora, esses múltiplos teriam que caminhar de 22, que é o que você tinha até final do ano passado, para alguma coisa como a gente está mirando aí entre 16 e 17, o que levaria o S&P para alguma coisa como 3.800, talvez um pouco menos. Então, seguimos aí de maneira líquida, vendido na Bolsa lá fora, né? Mas direcional não tão grande, um valor relativo maior, sempre com aquele conceito de ficar comprado em empresas grandes, com balanços fortes, com geração de caixa, com poder de repasse de preço, e vendido naquelas empresas pequenas que sofrem com juros, sofrem com atividade e que estavam muito infladas do ponto de vista das métricas usuais de mercado. E a estratégia funcionou, a estratégia continua. Na parte de mercado local, apesar de estarmos com uma posição comprada e a bolsa aqui subiu, né? Subiu 3%, mais ou menos, o livro local não deu resultado, deu resultado um pouquinho negativo aí, um pouco por algumas ações específicas que a gente tinha em posição que performaram muito mal. Mas, no geral, é que a estratégia continua, posição comprada muito concentrada em empresas ligadas a commodities, ligadas ao case da China, que também é um outro case que a gente assim está um pouco mais otimista agora. A gente até tem um pouco de valor relativo lá fora de China contra Estados Unidos, China contra México, e aqui seja empresa de aço, seja empresa de papel, petróleo estou fazendo lá fora, mas metais, a gente está com posições compradas nessa parte que é mais ligada a commodities e que são ligadas à China também. Depois, parte de commodities, falando em commodities, foi também um mês em que o livro deu retorno positivo. Basicamente, aqui foi petróleo, posição de petróleo continua, a gente até aumentou um pouco ao longo do mês, e a posição de cobre, que também somos comprados em cobre, que perdeu um pouco de dinheiro no mês passado, agora, hoje o cobre está subindo 5%. Então, eu acho que com essa paulatina reabertura da China, esses mercados que, assim, fundamentalmente, eu acho que tem aí um estoque baixo, produção esse ano cai, se você começa a reativar a demanda, eles deveriam, assim, passar a recuperar o preço, porque o cobre até ontem estava negativo no ano. Tá? Então, um pouco isso na parte de commodities.
Finalmente, o risco, o book sistemático, que também funcionou bem, apesar de ter sido um mês de muito vai e vem, todos os grupos de ativos que a gente opera através de modelos nessa estratégia também funcionaram, seja na parte de moedas, na parte de juros aqui, na parte de commodities, com algumas coisas diferentes. Nos juros aqui, a gente ganhou na parte curta, perdeu na média, net positivo para o sistemático. Em moedas, ganhou em real, perdeu no México, net positivo. Em commodities, ganhou no ouro, ganhou no petróleo e perdeu em soja. Tá? Tudo isso encapsulado aí via os nossos modelos e o nosso algoritmo. E, finalmente, a renda fixa aqui, que o que já era complicado ficou mais complicado ainda, porque agora passou a ser também um trade de canetada, né? Ou seja, cada dia você tem uma nova proposta que envolve uma canetada para segurar o preço de algum serviço, de algum insumo importante aí, e a gente não sabe o que disso aí vai virar mesmo realidade ou não, então isso traz uma volatilidade enorme para o número de inflação e para o mercado de juros também. Então, basicamente aqui, a posição continua uma posição pequenininha no setor médio das Bs, e é só isso por enquanto que a gente tem aqui. Só para terminar, o que eu queria comentar, e acho que o Wix já começou um pouco a falar disso, é que a gente começou um debate aqui, porque assim, recentemente a gente percebeu que os ativos brasileiros começaram a performar um pouco pior que o resto, seja a Bolsa, seja o câmbio e o pré, obviamente, aí o pré com várias razões, para a inflação que continua assim muito forte, mas a nossa questão aqui, a nossa dúvida é se essa piora já é parte de influência já das eleições, ou se é simplesmente esse problema dessa discussão de canetadas, que acho que, no geral, é uma prática ruim, né? E que pode virar fiscal também, mas para nós ainda não está muito claro, a gente está começando a refletir sobre isso. Eu tenho a impressão que, quando eu vejo principalmente o preço das estatais, que a eleição já começou a ter sua influência, né? Porque Petrobras a 29, Banco do Brasil, onde está negociando assim, com um pouco acima da metade do valor de contábil, são assim, sinais de que, pelo menos nas estatais, esse risco parece já estar bastante presente ali. A gente precisa ver como isso vai se refletir nos demais papéis, no próprio câmbio, na taxa de juros, principalmente aí, acho que na taxa de juros longa, né? Eu acho que uma mudança radical na agenda, vamos dizer, na agenda que é a agenda do mercado, pode ter, sim, efeitos aí que já podem estar começando. A gente não tem certeza disso, mas é o debate que a gente já começou. Espero, na reunião do mês que vem, ter aí uma visão um pouco mais clara para dividir com vocês. Tá? Então, vou parar por aqui e a gente abre para perguntas. Uma pergunta para mim mesmo. Altas da Selic próximas do fim, mas níveis de juros nominais em 12,40 e reais em 5,6, elevados em quase toda a curva. Como isso deve impactar a atividade, inflação e dívida bruta? Bom, da parte de atividade eu mostrei lá, né? A gente tem, deixa eu até tirar aqui. A gente tem enfim, eu acho que é o cenário de que toda essa curva de juros, né, ela tem um grande impacto nas condições financeiras. Dito isso, daí a gente deve ver uma desaceleração da atividade mais pronunciada. O nosso PIB é 1,3 esse ano, com recessão no segundo semestre e uma queda também pequena no ano que vem de 0,2, tá? Então a gente tem menos 0,2 de PIB para o ano que vem. Dito isso, assim, são consequências recessivas, no entanto, devem fazer com que a inflação comece a recuar, mas ela recua lentamente, ela vai para 5% para o ano que vem, basicamente porque você ainda está absorvendo todos esses choques, dos choques internacionais, como também esse processo de composição de preços de serviços que a reabertura e o Banco Central tem pouco o que fazer. Tá? Sobre a dívida bruta, aí, assim, na nossa cabeça, esses níveis de prêmio nas curvas longas
são inviáveis, né? Então, se você for colocar um juro real de 5,5 ad eterno, você vai levar uma dívida explosiva. Então, o que a gente sabe é que, assim, aí não vai ficar, né? Assim, ou o Brasil vai quebrar, ou o Brasil vai ter que fazer algum ajuste, ou ele vai ter que parecer que vai quebrar para depois fazer o ajuste, né? Que também, enfim, algo que já aconteceu diversas vezes aí. Inclusive, a gente viu isso daí com o segundo governo da Dilma, né, em que, enfim, apesar do Levi ter entrado e ter tentado fazer um ajuste, no final o Brasil quase explodiu e aí você teve o impeachment e aí você teve que fazer o ajuste, né? Então, não parece ser sustentável você ter esses níveis de juros. Então, obviamente, você tem uma incerteza muito grande, incerteza sobre quem vai ser o presidente, o que vai fazer o presidente. No entanto, parece que tem bastante coisa aí na expressa nessa curva aí que não é sustentável, tá? Bom, deixa eu seguir aqui para a segunda pergunta para o Calabrese. Poderia discutir recentemente o enfraquecimento do dólar e atuais níveis de cupom cambial? Como podem afetar o perfil de dívidas corporativas? Atratividade de captações locais ou offshore? Bom, o enfraquecimento do dólar, acho que de maneira geral, esse mês veio um pouco na esteira dessa divergência de juros, né? Como eu comentei, isso aconteceu no Brasil e aconteceu em vários outros países em que os juros americanos caíram ao longo do mês e os juros dos outros países subiram, né? Então, acho que isso aí, como eu sempre falo, a diferencial de juros é sempre o primeiro fator a afetar o mercado de moedas e eu diria que isso é um pouco do que eu vejo como explicação para um mês ter sido um mês de dólar mais fraco, e também um pouco essa preocupação de desaceleração da economia americana, né? Antes se falava muito na desaceleração da Europa por causa da guerra e menos da economia americana. Agora fica essa dúvida. Na verdade, hoje é um grande ponto de interrogação o que acontece se a economia desacelera de maneira ordenada, se a economia acaba desacelerando mais rápido e acaba numa recessão, e se a inflação também, por outro lado, fica mais resiliente ou se ela também começa a se dissipar, né? Então, acho que esse debate também ajudou um pouco no enfraquecimento do dólar, um crescimento que pode ser menor e menos divergente em relação ao resto do mundo, né? Então, é um pouco por aí, eu acho. Com relação ao cupom cambial, realmente foi um mês em que o cupom, as taxas, o cupom é a taxa interna em que a gente negocia um swap de taxa do dólar, e foi um mês em que o cupom abriu bastante, as taxas em dólar locais abriram bastante, mas abriram muito mais na parte mais curta do que na parte mais longa. Mas olhando a curva como um todo, esse também é um assunto que a gente vem repetindo aqui com uma certa frequência, o spread, a diferença entre a curva do cupom e a curva de LIBOR lá fora aumentou bastante, né? A gente, inclusive, nos momentos em que nossa posição tomada no cupom chegou a ficar muito grande, foram os momentos em que esse spread estava muito comprimido, né? E agora você já tem trechos em que ele voltou para os históricos, voltou acima dos 100 basis points sob a curva LIBOR, né? Então, isso, para empresas que querem captar lá fora, trazer esse dinheiro, fazer o hedge local via o cupom cambial, é uma boa notícia, porque você consegue, quando você toma lá fora uma dívida e faz o hedge com o cupom cambial, essa dívida fica transformada em um percentual do CDI, né? Quanto mais alto o cupom aqui em relação à taxa lá de fora, menor percentual do CDI que vai custar essa dívida para a empresa. Então, nesse sentido, acho que, dependendo das condições externas, mas do ponto de vista do cupom cambial, isso ajuda as empresas a transformarem uma dívida em dólar em CDI, é um custo mais baixo. Bom, e aqui uma outra pergunta para você, Calabrese. Como vê o atual valuation de bolsa, principais setores,
cíclicos domésticos, defensivos e commodities. O momento pede mais foco, decisão baseada em earnings ou múltiplos? Então, eu acho que a Bolsa do Brasil como um todo, ela está abaixo do histórico, né? Está rodando aí com um earnings per share do Ibovespa em torno de 7,5, 8, mas lá dentro, e aí é por isso que a pergunta é boa, você tem grupos de empresas em que isso varia muito de um grupo para o outro. Então, especificamente na parte de commodities, e até se a gente pega a Vale, Petrobras, a Gerdau, assim, eu acho que você vai chegar aí num múltiplo de 4 a 5, tá? Muito baixo. Então, realmente, uma das razões pelas quais a nossa carteira está um pouco mais carregada nesse setor é que a gente vê um setor que está muito descontado por uma situação de commodities que a gente acha que, assim, do ponto de vista de preço, você vai ter aí um suporte para os preços ainda por um bom tempo, né? E a parte que depende mais de atividade local, que aí você entra nos setores mais cíclicos, isso acho que a gente pode estar trabalhando já com múltiplos mais altos, até porque tem muita empresa que vai ter dificuldade em dar lucro, né? Se a gente entrar aí num período de uma atividade mais fraca, uma contaminação da renda pela inflação, uma redução da renda real pela inflação, e a gente espera, sim, esse ano ainda a economia cresce um pouco mais de 1%, mas no ano que vem a gente, por enquanto, está com uma projeção meio de um crescimento em torno de zero, esses setores cíclicos podem sofrer um pouco mais. E, além disso, se você passar por um período um pouco mais turbulento, em função de eleições, que possa gerar aí algum tipo de queda na confiança dos consumidores e tudo, isso pode ser também aí um fator que joga contra esses setores um pouco mais cíclicos. Então, a gente prefere, sim, o setor mais ligado a commodities, a gente gosta dos bancos grandes e a gente prefere ficar longe ou, às vezes, até vendido em empresas que sofrem mais com uma situação de juro mais alto, renda mais baixa, atividade mais baixa e que, portanto, pediriam múltiplos, vão apresentar múltiplos mais altos do que a média aí. Bom, vamos lá, tem mais uma aqui. Ganhou no ouro, a posição está comprada ou vendida nesse ativo? Não, a gente ganhou no ouro na posição vendida, né? E assim, a gente vem carregando posição vendida em ouro já há muito tempo, desde que a gente começou a ver o Fed iniciar seu aperto monetário, porque o ouro ele sofre muito quando o juro real sobe, né? E a gente vinha com juro real negativo, veio isso por muito tempo, acho que isso lá atrás, principalmente em 2020, ajudou aí a inflar todos os ativos e inflou o ouro também, mas a hora que você começa a normalizar esse juro, passar ele para o terreno positivo, acho que o ouro perde a atratividade. Provavelmente ele teve, em final de fevereiro, comecinho de março, um movimento forte em função da guerra, né? Mas à medida que esse susto foi passando e a situação foi meio que normalizando, ele foi voltando, ele chegou a bater quase 2.100, foi voltando, agora está negociando a 1.800 e pouco. Eu continuo achando que o ouro é a posição para ficar vendido. Boa. E aí tem uma aqui que você vai gostar, Calabrese. Quais os melhores instrumentos da visão de vocês para aplicar a tese de Lula eleito? Aí, CDS, dólar, short estatais. E vou emendar com uma aqui também no chat, que é: vocês acham que o mercado já precificou uma provável eleição do Lula? Então, isso volta um pouco naquilo que a gente estava conversando. Eu acho que tem alguma coisa no preço, principalmente nas estatais, que foi mencionado isso, né? Acho que as estatais estão muito baratas e a razão é essa. Nós mesmos aqui que temos essa visão construtiva para petróleo, a gente não tem Petrobras, a gente tem petroleiras lá fora que estão mais caras,
mas que não tem esse risco latente aí. E eu nem acho que assim, o Bolsonaro, para mim, todo esse movimento é muito mais para assim, mais ruído, né? Para parecer que está fazendo alguma coisa, do que realmente alguma interferência. Ao mesmo tempo que ele grita, ele fala, não posso fazer nada, não posso mexer no preço. Eu acho que ele tem muito cuidado com isso, é o jeito dele, é muito barulho, mas pouca ação nesse sentido. Portanto, eu acho que assim, as estatais estão sofrendo já com esse risco. Com relação a qual ativo que... Agora, os outros mercados ainda não, né? Eu acho que assim, o dólar ainda está... Assim, fica tão caro comprar dólar contra real com o juro onde ele está, com esse diferencial de juros, que eu acho que isso o mercado vai jogar um pouco mais para frente, porque senão vai ficar pagando muito caro, né, num negócio que ainda é só uma probabilidade, né? E os juros, quando a gente olha os juros longos, assim, a gente gosta de olhar os 5 anos daqui a 5 anos, né, que em tese você tira todo esse problema de inflação, e aí você vai meio que discutir aí solvência. Isso está muito alto ainda, né? Está perto das máximas. Então, me dá a impressão que lá também, se há uma preocupação com solvência e com disciplina fiscal, num governo que vai entregar provavelmente o segundo ano de superávit primário, a impressão que eu tenho é que não é esse governo que está justificando a curva tá tão alta lá na frente. Eu acho que isso aqui também tem esse risco do que pode acontecer com uma mudança de agenda. Só esse FRA está em 12,60, né? Então, esse FRA que você citou está 12,60, perto dos highs. Portanto, agora, a hora que a preocupação, assim, que se isso virar um done deal, assim, se realmente a gente chegar muito próximo da eleição com as pesquisas, e aí tudo bem, uma mais, uma menos, mas mais ou menos elas vão, se você tiver ainda com 10, 12 pontos, eu acho que vai ser, na média, vai ser muito difícil você virar. E aí tenho a impressão que é boa, acho que os três, viu? Pode tomar juro, pode comprar câmbio e pode vender bolsa. E eu acho que às vezes o mercado talvez compre, eu não vou comprar, mas talvez o mercado compre a tese do Lula moderado, etc. E aí talvez a gente tenha o nosso momento 2015, em que a Dilma pôs o Levi, não sei o que, durou 3 meses e o mercado começou a explodiu feio no meio do ano, né? Quando ela assim, meio que rasgou toda aquela agenda fiscal do Joaquim Levy. Bom, e só aproveitando que a gente ainda tem 2 minutos, a última pergunta aqui é: Calabrese, uma eventual recessão dos Estados Unidos em 2023 deveria derrubar o preço de commodities mais à frente? Boa pergunta. Acho que vai depender mais da China do que dos Estados Unidos, eu acho, o preço das commodities. Porque os Estados Unidos, ele quase que assim, ele é autossuficiente em tudo, né? Ele é autossuficiente em soja, ele é autossuficiente em energia, então ele não é o país que pressiona. Obviamente, se você tiver alguma recessão lá, talvez sobre um pouco para poder exportar e equilibrar melhor o mercado, mas eu acho que se a China tiver se recuperando e crescendo, der uma contrabalançada aí, voltar a crescer seus 5%, eu não sei se as commodities sentem mesmo, até porque esse problema do petróleo é um problema enrolado, né? Porque você tem esse negócio do agenda ESG, que pôs muita pressão nas petroleiras para retornar capital para os acionistas, em vez de investir em aumento de produção. Então, eu não sei como é que você vai sair dessa situação, né? Porque a transição para energia limpa vai demorar, vai custar muito dinheiro, é coisa para década. E, assim, se o mundo continuar, espero que continue a crescer, o consumo de petróleo vai aumentar. Assim, não tem como essa equação fechar. Então, eu acho que, mesmo com uma eventual recessão,
americana, alguma sustentação o preço das commodities vai ter por um problema aí de desequilíbrio na parte da oferta. Bom, a gente conseguiu aqui responder todas as perguntas. Queria agradecer a todos pela participação e, enfim, que precisarem, a gente está à disposição, tá? Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.